Tem pais que acham que o bebezinho, ele é como que uma folha em branco, que que assim, tudo é aprendido, ele vai depois do nascimento. Só que isso não é verdade, porque muita escolha dele e temperamento dele, o jeitinho dele ser e agir, isso já vem com a genética. Já vem de você, papai, e da mamãe, da combinação de vocês dois, da genética que o formou, que o fez. Então, o temperamento dele, às vezes as escolhas dele de gostar de algo ou não, já vem no código genético, já vem impresso aí. Ele já vem com características já de personalidade desde que ele nasce. Então, olha só, que interessante, eu vou contar assim como que o meu professor me ensinou, né, a história da sementinha. Que, vamos imaginar que o cérebro do neném, a genética, enfim, dele, né, a posição ali do cérebro, tudo, é como que uma semente. Se essa semente, se ela tiver alguma danificação genética nessa sementinha, e ela for plantada em solo bom, o que vai acontecer com essa sementinha? Ela vai produzir, mesmo ela não sendo algo assim perfeito, né? Mesmo ela não sendo assim, não tendo toda aquela perfeição, ela vai produzir, porque o solo é bom. Agora, se uma sementinha boa, muito boa, perfeita, for plantada em solo ruim, o que vai acontecer com essa sementinha? Ela não vai produzir. Ela vai ficar como se fosse uma semente danificada. Ela vai produzir o mínimo, ou talvez nem produza nada. O solo é o ambiente que essa criança vai ser criada, certo? Então, a grande diferença é o solo, é o ambiente. Então, se a gente ali der para essa criança um bom aporte, né, uma boa assessoria, quão grandes produções nós teremos no futuro, né, dessa criança, no desenvolvimento dessa criança. Então vale muito a pena não ficar se baseando no conhecimento da avó, no conhecimento da mãe, e sim na ciência, no que a ciência diz, né? Isso é fundamental. Então, olha só, a criação tem muito, muito, muito a oferecer para uma criança. Muito mais, às vezes, que a genética. Vocês já ouviram falar daquela criança adotada que é tão parecida com os pais que a adotaram? Meu Deus do céu, às vezes até as características físicas é parecida. Tem outras que não, óbvio, né? Porque pega uma criança totalmente diferente, mas o jeito da criança é parecido com o pai, né, que a adotou, a mãe que a adotou. Ela fica extremamente parecida. Por quê? Porque o solo, né, o ambiente, transforma o cérebro. Transforma o cérebro. Vou explicar para vocês, olha só, como é que é o cérebro então. O cérebrozinho da criança, ele nasce com 400 gramas quando a criança nasce. 400 gramas pesa o cérebro de um bebê. E ele é poderosíssimo, muito potente.
ele desenvolve alguns sentidos dentro da barriga. Como a barriga da mãe ela tem um poder assim de a criança desenvolver muita audição na barriga da mãe. Então a voz da mãe ela é logo reconhecida pelo bebezinho assim que nasce. A voz é reconhecida porque esse contato mais direto com a mãe, né, tá sempre ali grudadinho, não tem como, e ouvindo a voz da mãe direto, então essa vai ser a voz mais reconhecida. E o tato também desenvolve, o que não desenvolve muito é a visão, né, nem nasce com a visão muito rudimentar. O paladar desenvolvido, o olfato por causa do paladar também é desenvolvido, então menos desenvolvido é a visão. Mas enfim, 400 gramas. E quanto de poder tem esse cérebrozinho de 400 gramas, gente? Ele tem 100 bilhões de neurônios, essa massa, né? Esse cérebrozinho. E ele está pronto ali para começar a expandir. Ele vai começar a expandir. E como que são esses neurônios? Esses neurônios, eles são bem fraquinhos, tá? Eles são bem frágeis ainda. Mas tem muito ali, né? 100 bilhões de neurônios é muita coisa. Se a gente for contar os neurônios de um bebê, você ficar 1, 2, 3, 4, 5, contando, sem comer, contando, sem dormir, contando, sem levantar, ou andando e contando todo o tempo. Sabe quanto tempo você demoraria para contar? 3.000 anos. É a quantidade. E uma criança, então, uma criança de 2 anos, ela começa a fazer sinapses sem parar, sabe? Muita sinapses. Os bebezinhos também, depois que começam ali, eles também fazem bastante sinapses. Mas é impressionante a quantidade que esses neurônios tendem a se expandir, né, no cérebro da criança na primeira infância. É por isso que a gente tem que dar um aporte ali maior. Eu vou falar sobre esses detalhes no próximo vídeo, sobre essa expansão do cérebro. Mas enfim, nasce com 400 gramas, poderosíssimo, cheio de neurônios, 100 bilhões de neurônios. É uma massa cinzenta, né, ali, potente aquele cérebro, 400 gramas. Quando ele tiver com 6 anos, o cérebro do adulto pesa em cerca de 1,4 kg a 1,5 kg, mais ou menos, por volta do cérebro adulto. A criança com 6 anos, o cérebro dela já vai estar com 1,2 kg e algumas gramas. Olha só, quase do tamanho do cérebro de um adulto. Então imagina quanto evolui essa sementinha. E sabe o que? Graças ao solo, graças ao meio, graças a gente ficar ali trabalhando com essa criança. E ela expandindo o seu cérebro crescendo, evoluindo. Porque se a gente não ensina, ele continua pequeno, o cérebro cresce, né? Não é assim espontaneamente, não. Precisa as conexões neurais, ele precisa expandir em conexões. E só vai evoluir, só vai aumentar de tamanho se for estimulado. Olha que interessante. Então, pode ter algum probleminha genético? Não tem problema. Pode ter alguma coisa assim, né, da limitações aí da genética, não importa. Se a gente estimular, esse cérebro vai expandir. Olha que coisa mais linda que é essa máquina humana, né? E eu tenho vontade assim de todo o meu coração de dizer assim: mãe, pai, uau, o que vocês não têm noção o que vocês podem fazer para esse bebê.
que ler para esse bebezinho, tem que cantar. Ele já tem que vir no mundo com a canção do nome dele pronta. Vocês têm que ter incumbência de fazer a canção do nome dele, soletrando as letrinhas. J-U-L-I-A, Júlia. Como eu fiz para minha bebê. Eu cantarolava as letras do nome dela, como que uma poesia. Júlia, meu bebê, eu te amo, meu amor. Júlia, meu bebê, meu bem-querer. J-U-L-I-A, Júlia, do meu coração. Eu te amo, não é pouco, é um montão. O que acontece até hoje, ela tem 15 anos e ela se lembra da musiquinha. Então vamos cantar pro nosso bebê, ficar esperto, as letrinhas, porque vai ficando prazeroso, e a melodia, ela já vai começar a se alfabetizar. E ó, aqueles neurônios a mil ali, ó, crescendo em conexões, crescendo, eu entendi, e faz uma sinapse, outra. Mas por esse é isso. O cérebro do neném, então, nasce muito potente e ele já vem com características da genética, mas o meio pode resolver muita coisa também, né, de alguma falha na genética. Ou, se a genética é perfeita, vem perfeita, se encontra um solo perfeito, uau! Né? Quanta genialidade aí vai ter nesse futuro adulto, quanta genialidade nessa criança. Que a gente pode fazer expandir. Então, um bebê é uma esperança. Um bebê a gente tem que sonhar para ele. Um bebê é uma expectativa. Um bebê a gente coloca assim sonhos e o abençoa e diz: uau, eu quero que você seja uma bênção, né? Eu quero que você seja muito saudável e feliz e que tenha um futuro brilhante e que Deus o abençoe. Então a gente enche aquela criança de boas energias e se põe limite, né? Porque agora você vai formar aquele cérebro fora do útero. Nossa, e vai ser muito bom. No próximo vídeo a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as partezinhas desse cérebro.